Olá pessoal, nesse vídeo vamos mostrar como fazer a divisão de cargas de trabalho, acompanhar a execução dessas cargas durante o processamento e ter o controle online dos resultados. Isso é um trabalho da supervisão de produção. O modelo de trabalho sugerido nesse vídeo é para supervisores que têm interesse em ser um mestre em dar eficiência todos os dias, sabe? Ser aquele supervisor que todo dia dá resultado. Não é aquele supervisor que um dia dá 50, 60, outro dia dá 90, dá 100. Então, quem quer produzir com eficiência todos os dias, sugiro assistir esse vídeo até o final. Produzir com qualidade, ter uma liderança com respeito à sua equipe, certo? O pessoal se sentir motivado pela sua liderança. Dessa forma, você será respeitado e admirado pelos seus colaboradores. Eu sou Sérgio Amorim, da SA Consultoria Industrial. Nossos vídeos têm um tempo um pouco maior de duração em função de ser um vídeo técnico. E quando a gente faz um vídeo menor, parte das informações elas não ficam bem claras. Veja esse vídeo até o final, deixe o seu like lá, se inscreva no nosso canal. A divisão eficiente das cargas de trabalho em um grupo de trabalho é fundamental para garantir a eficiência, o equilíbrio e o sucesso geral da produção. É a primeira parte para uma eficiente execução da meta. Então, você saber dividir as cargas de trabalho, tá certo? É fundamental. Senão você vai sobrecarregar uns, deixar vácuos, criar contrafluxo, etc. Aqui estão algumas etapas para ajudar na distribuição eficaz das responsabilidades em um grupo de trabalho durante a execução da meta. Entenda as habilidades e competências de cada membro da equipe, né? Avalie as habilidades, conhecimento e experiências individuais dos membros da equipe. Considere como essas habilidades podem ser aplicadas às diferentes tarefas da produção a ser executada. Então, é muito importante o supervisor conhecer as habilidades de cada um, conhecer o que ele faz de melhor. Muitas vezes o pessoal faz o levantamento de polivalência, habilidade, em função do que a operadora diz que sabe operar, que sabe fazer. Mas é importante que esse trabalho seja feito o contrário, seja feito pelo supervisor, observando o que realmente ela faz de melhor. Identifica as operações e metas para cada posto de trabalho um dia antes de iniciar o processo. Então, você tem que identificar as operações e metas para cada posto no dia anterior. Não é chegar de manhã, como às vezes acontece na maioria das empresas, e é que eu vou olhar para o produto, olhar para a ficha e começo a distribuir o trabalho manualmente. Tenha listado a sequência operacional com os tempos, máquinas, aparelho, peça piloto, ficha técnica. Conferido por você supervisor, tá certo? Então você deve fazer isso no dia anterior, não é na hora de colocar a produção em máquina. Sequência operacional com todas as operações de máquinas e manuais no processo ou fora do processo. Então é muito importante você ter a dimensão tanto das operações de máquina como dos manuais. Tem alguns produtos que o tempo de manual é bem elevado. Então tem muita coisa para cortar, muita coisa para virar, muita coisa para embutir. Então é importante você considerar isso aqui, porque muitas vezes você não tem as pessoas suficientes para fazer o trabalho manual, e quem vai fazer esse trabalho manual no dia a dia acaba sendo o supervisor. E aí ele deixa de fazer a principal função dele, que é supervisionar o processo produtivo. Identifique na sequência as operações dependentes e independentes. Então, eu tenho uma operação que são dependentes, que ela depende da anterior, e tem uma operação que eu posso antecipar, que ela só vai se juntar ao produto mais à frente. Agora, é muito importante para um bom planejamento que você decida qual momento vai ser executado cada operação independente. Né? No modelo tradicional de gestão, isso é usado como uma bucha para tampar um furo que ficou aberto. Então, de repente, a produção quebrou, a operação não está seguindo o fluxo, aí eu pego aquelas operações independentes e boto para ser executado. Com isso, quando chega no final do dia, eu não consigo produzir, porque aquilo não estava no meu planejamento. Aquilo eu tive que fazer para tentar corrigir uma produção que não tinha um planejamento.
Compromete o resultado do dia se você, durante a execução, alterar o momento planejado da execução das operações independentes, como eu já falei, para cobrir uma quebra na execução do fluxo operacional. Você deve corrigir o fluxo e não criar uma máscara que todos estão trabalhando na sequência. Então, muitas vezes há uma preocupação, né, de estar todo mundo trabalhando, mas será que eu estou trabalhando em prol da meta sair? Ou eu estou só produzindo, processando, para que no outro dia ou daqui a 2 dias essa produção saia? Então, eu tenho que hoje ter o objetivo de produzir o que vai sair hoje, né? E o que vai entrar dentro do grupo hoje. Então, eu tenho que ter lá o conceito de meta de entrada e meta de saída. Considere carga de trabalho de cada funcionário para manter um fluxo contínuo do processo. Então, você considere a carga de trabalho de cada funcionário. Tenha cuidado que às vezes você coloca, o dia tem 528 minutos e você coloca uma carga de 600 minutos. Então, ele não vai conseguir. E isso vai quebrar o fluxo. Avalie a quantidade de esforço necessário para cada operação, em função da quantidade a ser produzida e o tempo da operação. Então, avalie o esforço. Quanto de esforço eu tenho que fazer? No planejamento operacional, deve ser calculado o início e o término de cada operação, respeitando os horários das operações anteriores e quantidade que está sendo liberada. Então, eu tenho como calcular isso, certo? Nós temos como fazer esses cálculos, fazer esse planejamento detalhado, qual a hora que vai iniciar e terminar cada operação, certo? Considerando o tempo da liberação do processo anterior e considerando também que horas essa produção deve estar pronta. Então, não é só eu dividir os gargalos por mais gente. Às vezes eu tenho uma operação pequena, eu tenho que fazer ela mais cedo ainda para que dê tempo às operações seguintes seguirem. Distribua as tarefas de forma a equilibrar a carga de trabalho entre os membros da equipe, sem criar vácuos ou gargalo entre os processos, sem quebrar o fluxo contínuo do processo. Mais uma vez, a ferramenta ideal é um planejamento operacional detalhado, certo? Cada atividade, quem vai fazer, que hora tem que terminar. Não é somente as operações com carga elevada que devem ser divididas, como eu já falei, em mais de um posto de trabalho, né? É um tipo de gargalo. Às vezes, operações com menor carga de trabalho necessitam ser divididas para que o processo avance de tal forma a ser concluído no horário de trabalho e possa ser computado na eficiência do dia. Isso aqui é um erro que se comete muito. Eu tenho uma operação com tempo pequeno, a quantidade de peças vezes o tempo dá para me fazer num dia. Então eu deixo uma pessoa só fazendo e não considero as operações seguintes. Realmente eu consigo fazer, mas se eu terminar às 5 horas da tarde, eu consigo fazer as operações seguintes. Então muitas vezes as operações elas têm que ser divididas também para que eu termine mais cedo e dê conta dos processos seguintes. Balanceamento tradicional calcula a capacidade de produção de cada posto de trabalho, né? Isso é uma forma que existe há muito tempo, né? Inicialmente eu aprendi assim, depois eu tive que desaprender, né? Porque essa informação é inútil em se tratando de produções com pequenas horas de produção. Então, eu decidi que a máquina pode fazer 1000 peças, se eu só tenho 400 para fazer, o que interessa a informação de 1000 peças? Não interessa para nada. A mesma técnica de balanceamento para pequenas horas de fabricação pode ser aplicada em produção com grandes lotes de produção. Então, essa mesma técnica que eu faço, balanceamento para pequenas horas de fabricação, eu posso usar para grandes lotes de produção. O contrário não é eficiente. Então, ou seja, eu não posso pegar um modelo de balanceamento, né, que calcula a capacidade de cada máquina e tentar usar para a fabricação de lotes pequenas, que não vai ser suficiente. Leve em conta as preferências e interesses. Converse com os membros da equipe sobre as suas preferências e interesses em máquinas e operações. Pelo que eu falei, levante o nível de polivalência da sua turma, conversando com elas e vendo o que realmente elas sabem fazer, não o que elas dizem que sabem. Tentar atribuir tarefas que estejam alinhadas com as habilidades e interesses individuais. Promova diversidade de habilidades, ou seja, polivalência. É muito importante que eu promova a polivalência. Distribua as tarefas, de forma a aproveitar a diversidade de habilidades na equipe. Evite sobrecarregar uma pessoa com muitas responsabilidades semelhantes, né? Já falei disso. Então, não adianta você programar mais do que a capacidade da pessoa ou mais
do que eu vá criar um vácuo no processo. Como eu já falei, não é só dividir os tempos maiores. Estabeleça prazos e prioridades. Defina prazo realista para cada tarefa, né, cada operação, conforme a quantidade e tempo operacional, que é o que? A carga de trabalho. Tempos cronometrados da forma correta e justa com a empresa e funcionário. Isso aqui é outro fator que algumas empresas estão burlando isso aqui. Alguns profissionais estão fazendo uma cronometragem de 3, 4, 5 peças, faz uma média aritmética, joga um percentual em cima, né, e diz que aquilo é um tempo padrão. Não, aquilo não é um tempo padrão. Tempo padrão eu tenho que levar em consideração as avaliações de ritmo, né, habilidade, esforço, condições, a consistência. Né, eu tenho que cronometrar um número maior de operações para que o resultado seja um resultado que seja confiável. Né. Eu cronometrar 3, 4 peças, 5 peças, o operador pode simplesmente segurar ali um ritmo, mas ele não consegue segurar um ritmo com um número de cronometragem maior. Então, existe um cálculo matemático que diz quanto tem que cronometrar. Então, isso aqui é um outro problema, que às vezes o planejamento não acontece porque a metodologia usada para cronometrar, ela não é a metodologia correta, né? E em muitos desses casos eu sempre questiono quem é o responsável que criou isso aqui, quem é o autor, né? Porque é um estudo científico, eu cronometrar só 3, 4, é porque eu quero fazer mais rápido e fazer mal feito, né? Que muitas vezes eu quero fazer mais rápido, mas eu não tenho uma noção, eu dono, eu gerente, que eu estou fazendo errado. O cronometrista aceita, fazer daquela forma, o supervisor, e no fim os resultados não acontecem, e aí eu começo a pensar para que eu quero esses tempos, se na prática não acontece. Então faça uma reflexão sobre isso aí, está bem cheio disso no mercado. Priorize as tarefas de acordo com a sequência operacional já definida, aprovada por você antes de iniciar o processo. Mais uma vez, eu tenho que analisar tudo isso antes de iniciar no dia anterior. Fomente a colaboração entre os funcionários, encoraje a colaboração entre os membros da equipe. Considere tarefas que possam ser realizadas de forma mais eficiente por meio da cooperação. Quando eu falo cooperação aqui, é a carga que é dividida, não é a ajuda. Quando eu peço uma ajuda a alguém, eu não tenho obrigação de dar eficiência, né? Mas se eu estou sendo pago, estou trabalhando na empresa, essa cooperação aqui é paga, então ela tem uma carga e tem um horário para começar, um horário para terminar, para concluir, e com qualidade, não é fazer de qualquer jeito. Promova a comunicação aberta, garanta que os membros da equipe estejam cientes das responsabilidades uns dos outros. Então, é muito importante a comunicação aberta. Muitas vezes, os assuntos referentes ao grupo, eles são conversados isoladamente, né? Não são conversados numa reunião, todo mundo junto, no início do dia, para apresentar o resultado do dia anterior, os resultados do dia anterior e mostrar o planejamento de hoje. Então, essa comunicação tem que ser aberta, ela não pode só uma parte da equipe ficar sabendo. Não tem esse segredo nisso. Todos os dias apresentar o planejamento operacional na reunião diária, no momento que vai iniciar o horário de trabalho. Então é muito importante ali você gastar 5, 10 minutos mostrando o resultado de ontem, né, como é que foi as eficiências, qual é a média do mês, né, porque prêmio de produção deve ser pago em cima do resultado total, não individualmente. E mostrar o plano de hoje. Quem vai ficar em tal máquina, quais são os produtos que tem que sair hoje, se o produto sair até o lote tal, quantidade de eficiência, né? Você pode usar aqui o jogo de bandeiras para mostrar qual é o último lote do dia, como também o último lote da meta de entrada. Estabeleça canais de comunicação claros para relatar os progressos e desafios. Então, ou seja, e essa comunicação clara, mais uma vez eu volto a informar. Isso tem que ser uma reunião de grupo. Eu não posso estar comunicando o resultado de cada um em particular, mesmo que ele seja um resultado baixo. Porque aquele resultado baixo, ele está impactando do grupo todo ganhar o prêmio. Então isso tem que ser discutido em equipe. Nós temos que ter essa liberdade e falar isso com normalidade, sem gritar, sem exagerar. Não é para ninguém ficar com raiva. Nós temos que nos entender. A roupa suja lavada entre o grupo. Não é separado um aqui, outro acolá, e cada um dá a sua opinião. Isso acaba gerando mais fofoca dentro da empresa.
Problema de relacionamento no grupo deve ser resolvido de imediato, não deixar o problema crescer. Procurar resolver com todos juntos. Mais uma vez eu digo, ó, a metodologia que algumas empresas usam de simplesmente conversar um por um separado só gera fofoca, porque cada um diz o que quer. É muito importante nesse tipo de grupo de trabalho o pessoal do RH participar, né, do DHO, participar lá para entender o que está sendo cobrado, porque muitas vezes você cobra um grupo de uma operadora e ela vai lá para o DHO fazer uma reclamação que não gostou da forma que foi cobrada. Mas a gente esquece também, o DHO muitas vezes esquece que o supervisor tem meta para cumprir. Né? É evidente que você não pode gritar, não pode falar com agressividade, mas os fatos têm que ser mostrados friamente. Está aqui, você tem a condição, você tem a máquina está boa, a operação está aqui, está explicado, tem que ser mostrado dessa forma. E junto com o Departamento de Recursos Humanos. Ajuste dinamicamente. Esteja preparado para ajustar a distribuição das tarefas planejada conforme o progresso da execução. Os desafios surgem durante a execução do planejamento operacional. Então, ou seja, eu faço um planejamento operacional, não vai esperar que ele vai dar 100% de resultado no outro dia. Tem alguém que tem algum problema, que não está bem de saúde, tem uma máquina que quebra, né? Então você tem que estar preparado para ajustar, para fazer um novo reajuste, se for necessário. Somente quando chega próximo da hora do almoço, você às vezes tem que avaliar o resultado e fazer um reajuste no planejamento. Não precisa fazer o planejamento todinho, é só às vezes faz uns cálculos junto com a engenharia para ver o que é que deve ser feito. Esse acompanhamento de resultado, mais uma vez, deve ser online. Ou seja, a supervisora tem que deixar de estar cortando peça, arrumando peça, dobrando peça. Ela tem que fazer o trabalho de supervisão, que é planejar e acompanhar a execução online, ali, o pessoal fazendo, eu olhando a qualidade, eu anotando os horários que inicia, que termina, vejo quem está fora do prazo, do tempo, tá certo? Esse é o trabalho de uma supervisão que vai dar eficiência todo dia. Então, manter-se flexível para redistribuir a carga. Já falei disso aqui, você tem que estar disponível. Ah, não, o planejamento foi assim, eu vou seguir assim até o fim. Não deu, a culpa do planejamento. Não é isso. Todo planejamento ele pode sofrer as consequências de um fenômeno chamado território obscuro. Você consegue planejar muita coisa, mas uma falta de energia, uma quebra de máquina, tá certo? Mesmo fazendo manutenção preventiva ou preditiva, a máquina pode quebrar. O funcionário passou mal, né? Então eu tenho que estar preparado para redistribuir as cargas e chegar à meta planejada, né? Perdendo às vezes um pouco de eficiência, mas eu tenho que chegar a um número razoável que eu não perca a premiação do mês. Forneça suportes e recursos. Certifique-se que cada membro da equipe tem os recursos necessários para concluir suas tarefas. Máquinas em funcionamento, abastecimento suficiente para que o fluxo de produção não seja interrompido. Então, muitas vezes o operador fica ali penando com uma linha que está ressecada, fica penando ali com a máquina que está desregulada. E isso o supervisor tem que ajudar, tem que dar o recurso. Assim como o PCP tem que fornecer os recursos para a produção, peça piloto, ficha técnica, tudo ali na mão. Não tem que chegar na hora da produção, o supervisor sair correndo dentro da fábrica atrás de uma peça piloto ou de uma tabela de medida. Isso é totalmente errado. Está errado o supervisor, está errado o PCP. Acompanhar a qualidade durante a execução de cada posto de trabalho, né? Isso vai evite retrabalho. Muitas vezes eu chego no final do dia e descubro que a metade da produção foi feita errada. E eu pergunto, onde é que estava o supervisor? Ah, mas eu não tenho que ser babá de ninguém. Sim, nós somos babá, nós temos que acompanhar. Né? Esse negócio do babá é o que eu escuto de algumas pessoas, já ouvi isso várias vezes. Então, a pessoa acha que só porque a pessoa foi colocada naquele posto de trabalho, ela vai fazer tudo com perfeição. Não é assim, eu tenho que acompanhar, tenho que me certificar, tenho que apoiar a pessoa, tá certo? Evite o retrabalho, evite o retrabalho. Esteja disponível para oferecer suporte e orientação, conforme necessário. O supervisor tem que estar disponível para dar suporte e orientação, não é fazendo serviço manual. Avalie e reconheça o desempenho. Faça o acompanhamento online da execução, mais uma vez eu estou reforçando isso aqui. Eu não posso chegar no final de uma monohorária, de uma biohorária, saber que a pessoa não está produzindo.
Eu tenho que acompanhar a execução para ter certeza que estão fazendo, avaliando o desempenho de cada membro da equipe, na execução dos processos planejados no planejamento operacional, que eu fiz no dia anterior, levando em consideração tudo que eu vou ter para fazer durante o dia, incluindo aquela produção que eu coloquei para fazer ontem, né? E ela não foi feita, e ela vai ter que ser feita hoje, então essa que a parte que não foi realizada, ela tem que entrar no planejamento de hoje. Então, quando eu for fazer o planejamento de amanhã, eu tenho que incluir no planejamento de amanhã as operações que estavam planejadas hoje e não aconteceram. Eu tenho que lembrar disso. Não adianta eu ficar com raiva porque não fizeram e agora eu vou planejar só o novo. Não, você tem que pegar os números do processo, do que falta ser executado. Reconheça e recompense os esforços e resultados positivos durante o dia, fazendo acompanhamento online dos processos e passando feedback para a equipe. Então, você vai mostrando, ó, tá dentro do horário, aqui atrasou um pouco, vamos recuperar na próxima operação. Você tem que estar ali fornecendo informações, e informações positivas, e encontrando solução, não encontrando só problema, certo? Então, o supervisor tem que ter assim, uma energia positiva. Ao seguir essas etapas de planejamento e execução, você estará mais bem posicionado para dividir as cargas de trabalho de maneira equitativa e eficiente, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e produtivo na execução da meta diária. Então, se você seguir isso que nós estamos sugerindo de planejamento e execução, certo? Cada dia você vai melhorando na divisão das cargas, e você vai aprendendo, né? Isso aqui não é uma coisa que você lê um livro e faz uma vez e acabou, tá dando certo sempre. Não, todo dia eu aprendo a fazer um planejamento melhor com o que aconteceu ontem. Isso é um processo evolutivo que vai levar anos, muito tempo. Enquanto você estiver trabalhando, você vai estar sempre aprendendo. Os produtos mudam, as máquinas mudam, as pessoas mudam, tá certo? E eu preciso estar ligado nisso aí. São nesses pontos que a SA Consultoria Industrial realiza parte do seu trabalho de consultoria nas empresas, implantando ferramentas Lean, como também a filosofia de trabalho Lean. Muita gente só conhece as ferramentas, não conhece a filosofia de trabalho, identificando e reduzindo os desperdícios, como também uma gestão que respeita as pessoas. Então, dentro da filosofia Lean, a gente faz um planejamento respeitando as pessoas, escolhendo as pessoas certas para cada operação, não é impondo. Quer ver mais sobre divisão de carga de trabalho, como fazer e executar um planejamento operacional funcionando na sua empresa? Marque uma visita, né, para conhecer melhor a nossa capacidade técnica. Apresentaremos uma proposta para realizar esse trabalho e outros mais da área industrial. Aqui está o nosso contato do Sérgio Amorim, da Magna Mota. Mais informações procure nas redes sociais, no Instagram, no nosso site. Tem muita informação técnica lá, tem nome de várias empresas que a gente já passou, tem a nossa experiência profissional, né? Tem esse vídeo e outros mais no nosso canal, né? E o que eu peço é isso, é que vocês assistam o vídeo sempre completo, não deixe de dar o seu joinha lá que você gostou, faça seus comentários, divulgue esse vídeo com mais pessoas. Nosso intuito aqui, além de divulgar nosso trabalho, é compartilhar também uma parte do nosso conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.